Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. O tema de hoje é a importância da liderança para ambientes mais saudáveis. A convidada especial de hoje é a professora Júlia Gianzanti. Júlia Gianzanti é formada em psicologia, pós-graduada em administração de RH, professora convidada da FIA, FDC, Ensino Einstein e INSPER, que eu sou super fã do INSPER, e palestrante. Antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta para a Júlia, foi a seguinte: Júlia, as pessoas hoje, ao entrarem, ao optarem por uma empresa, tá? Elas estão mais preocupadas com ambientes saudáveis do que propriamente com remuneração mais alta? Perfeito, ótima pergunta, Jurani. A gente vem percebendo um movimento, uma mudança, né, nas relações do trabalho, e uma pesquisa realizada pelo Workforce Institute mostra que 81% das pessoas, elas privilegiam, né, a relação com o trabalho mais saudável do que um pacote de remuneração mais atrativo. Ou seja, as pessoas estão escolhendo as empresas pelo ambiente de trabalho, pela cultura, pelo clima, pelas relações saudáveis, do que efetivamente um pacote muito atrativo financeiro. E o que acontece é que, na verdade, a gente tem, dentro dessa competitividade dentro das empresas, uma pequena diferença, às vezes, de salário, etc. E o que vai realmente fazer a decisão final vai ser esse clima e essa cultura, e esse líder e essa líder que cuida de uma forma verdadeira desse ambiente. Júlia, de que maneira a liderança pode identificar e abordar problemas de bem-estar entre os funcionários? Olha, Jurani, a primeira coisa que eu vou convidar a liderança é prestar atenção nos seus funcionários, porque muitas pessoas, assim, como a gente está nesse turbilhão, né, esse mundo bunny, nesse turbilhão que a gente tem de excesso de estímulo, de toxicidade, do excesso de produtos eletrônicos, né, e aí a gente vem com tudo, né, smartphone, telas, etc. A pergunta que eu faço é em que momento a gente está se relacionando com as pessoas. Acho que é uma pergunta até anterior ao que a liderança pode fazer. Em que momento a gente está se relacionando de verdade com as pessoas? Quando a gente olha, assim, antigamente, né, a gente sentava, contemplava, conversava, ouvia as pessoas. Hoje, quando a gente olha as conversas, às vezes até de restaurante, de bar, as pessoas estão no telefone, no smartphone, ao invés de estarem realmente conversando e se relacionando de verdade. Isso não passa, não é diferente na nossa relação do trabalho. Será que a gente realmente está buscando essas relações? E por que eu falo em relações, Jurani? Por causa do conceito básico de liderança. Liderança é o resultado de relações. Se é o resultado de alguém influenciar alguém, logo passa pela qualidade dessa relação. Então, a primeira pergunta que eu faço para esse líder é o quanto que ele está cuidando não no sentido de uma coisa mais assistencialista, mas cuidando no sentido de estar presente nas relações que ele constrói junto com o seu time. Porque se ele não estiver presente, ele não observa as pessoas. Se ele não observa as pessoas, ele não sabe onde essas pessoas estão, o que está acontecendo com elas. Então, às vezes é comum, e é triste de falar isso, mas é comum a gente, em situações de trabalho, né, na consultoria, da gente estar trabalhando o programa de desenvolvimento de liderança, a gente perceber que os líderes não sabem da vida das pessoas. E eu não estou falando para eles saberem das particularidades. Mas assim, a mãe do fulano estava na UTI e o líder não sabia. E quando ela falou que precisava se ausentar, a primeira coisa que ele falou foi buscar o RH para dar uma advertência. Então, volta. Como é que a gente ouve isso de verdade? Como é que a gente realmente entende quem são as pessoas que estão com a gente? E quando a gente olha para este lugar, a gente se permite enxergar quem é a pessoa que está do nosso lado. Quando a gente enxerga a pessoa que está do nosso lado, é quando a gente se permite dar um próximo passo para saber como está essa pessoa. Será que a gente pergunta, tá tudo bem, para a gente ouvir realmente, tudo? O estranho seria se a gente respondesse não está, né? Outro dia aconteceu exatamente isso comigo, esse sábado. Foi uma coisa muito inusitada. Eu perguntei para um amigo meu, eu falei, poxa, e como é que tá seu irmão? Que era uma pessoa que eu tinha contato, fazia muitos anos que eu não via, o irmão desse rapaz, e ele só inclinou a cabeça. E quando ele inclinou a cabeça, eu falei assim, gente, aconteceu alguma coisa. Aí eu perguntei, ele tá bem? E ele fez assim, com a cabeça e inclinou de novo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, ele não tá bem. Ele tá com uma doença raríssima, autoimune, tá cheio de problema, tal. E aí eu dei 10 minutos de conversa para essa pessoa. 10 minutos de conversa para ele contar como ele estava se sentindo em relação àquilo. E no final só dei um abraço, porque não tem o que fazer mesmo, né?
Mas É. assim, no eu falei, puxa, eu espero realmente que fique tudo bem, que dê tudo certo, porque de Mas verdade é isso. o abraço já diz tudo, né? Porque eu acho, tudo que você falou nessa última pergunta, eu acho que vem da parte genuína, né? Você se interessar genuinamente pela outra pessoa, né? Isso aí. E, Jurani, o que é ser líder se não é você se preocupar com pessoas, né? E, Sim, assim, preocupar nesse sentido de se conectar de verdade com pessoas. sim, E aí, avançando na sua pergunta, a partir do momento que eu olho essas pessoas, as pessoas que trabalham comigo, observo de verdade como é que elas estão, eu consigo entender e fazer leituras. Então, é muito importante o líder abrir pequenos espaços na agenda para convidar para tomar um café. Pra perguntar como é que você sim, tá? Como é que tá a tua vida? Me conta. Sabe, pequenos 15 minutos, gente. Não estou falando de 2 horas de conversa, estou falando de 15 minutos, onde ele vai de verdade saber se essa pessoa está precisando de alguma coisa que extrapole esse ambiente de trabalho e que exige um pouco mais de olhar empático desse líder. E, de novo, não é ser condescendente com tudo, a gente aceita as coisas, a pessoa falta porque ela está com problema e tudo bem. Não é isso. É construir de verdade estratégias coerentes com o momento da pessoa. Não adianta é, eu falar, vou obrigar a pessoa a estar aqui bem se ela não está bem. Ela não adianta obrigar e dar advertência. Se eu não olho para esse lugar, eu não consigo cuidar desse lugar. Então, como que eu faço isso? Eu faço isso olhando, me conectando de verdade com as pessoas. E a partir do momento que eu entro numa esfera... E o que acontece, Jurani, os líderes, eles têm receio de entrar nessa conversa, porque às vezes a pessoa fala, eu não estou bem, e ele não sabe o que fazer. E agora, meu Deus do céu, vai ter DR. Ah, meu Deus, ele vai querer discutir relação, eu não sei como me livrar disso agora, porque não foi aprendeu, não foi construído isso na nossa escola, né? sim. Como é que a gente lida com empatia com a dor do outro? Então, às vezes, eles realmente evitam, porque não sabem o que fazer com isso. Mas a partir do momento que ele não souber, tudo bem. Ele pode, inclusive, falar isso. Eu não sei como lidar com essa situação, eu acho que eu vou precisar de ajuda para te ajudar. E tudo bem também. E vai procurar o RH, vai procurar a área que tem expertise no assunto, né? Júlia, aí vem um aspecto que eu acredito que é muito importante, que a gente estava falando até durante o intervalo, né, sobre a autoformação, né? Como a formação e desenvolvimento contínuo da liderança pode influenciar positivamente no ambiente de trabalho das outras pessoas. Perfeito, Jurani. Vamos pensar o seguinte: se liderança é o resultado de uma relação e as relações são dinâmicas e orgânicas, eu não posso achar que o MBA me torna líder. Eu não posso falar assim, eu fiz o curso tal, né, o PDL, lá, o Programa de Desenvolvimento de Liderança, pronto, me tornei um líder. Não é. Você faz o curso e você se ferramentaliza para ganhar ferramentas e práticas para você aplicar no seu dia a dia. Sim. Mas a construção dessa relação, ela é orgânica e dinâmica. Então, se eu não acompanho as tendências do mercado, o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo com a humanidade, o que está acontecendo com a saúde mental dos meus colaboradores, eu não consigo me preparar para lidar com tudo isso. Então, hoje, por exemplo, você mencionou o CBTD, né? E eu tive uma aluna, no dia seguinte do CBTD, eu tive uma aluna em sala, lá na FIA, que me falou assim, Ju, interessante como no CBTD teve muita conversa sobre saúde mental e sobre liderança. Porque é uma tendência. A gente não pode desaperceber que isso está tomando a agenda do líder num lugar que ele, de repente, como eu comentei, não sabe o que fazer. Então, se ele não se prepara para esse lugar, de uma forma genuína, ele não dá conta desse lugar. E ele vai perdendo as pessoas, ele não sabe nem por quê. O fulano E, saiu, nossa, por quê? Né? e a verdade, e a atualização já está dizendo, é o tempo todo e é continuamente. Se não for assim, logo, logo nós vamos estar fora do mercado de trabalho, porque vai chegar algo ou alguém mais atual do que a gente. É uma realidade de mercado. Exatamente, Jurani. E não precisa ser nada muito sofisticado. Hoje mesmo eu estava montando um material para uma palestra e eu falei, nossa, por onde que eu começo? Aí deu um estalo, eu falei, pelo ChatGPT. O ChatGPT, Sim, fiz uma pergunta, o ChatGPT me deu uma ajuda ali. Aí eu falei, pronto, vou por esse caminho. E aí comecei a sim. buscar materiais mais consistentes, né? Mais acadêmicos para embasar um pouco a conversa. Mas assim, eu não preciso de. Gente, o conteúdo e a informação a gente tem hoje muito fácil. Eu É, preciso ter a curiosidade genuína de encontrar esse conteúdo. sim. Mas se eu fico empurrando essa situação com a barriga, ela vai só piorar. Ah, não, amanhã eu falo com o fulano. Por quê? Porque eu não sei como falar. Busca ajuda, entenda, busca informação, porque informação não falta. É, Mas um grande problema sempre começou sendo um pequeno problema, né? Então, se esse é. cara, essa pessoa não tá bem, lá na frente, a tendência não é passar naturalmente. Eu preciso olhar para isso, né? Olha, Júlia Gianzante, eu tenho uma dificuldade imensa de pronunciar o sobrenome,
Que Não só honra, você. que privilégio bater um papo aqui com você. Estou saindo aqui melhor do que eu entrei, não tenho dúvida disso. Muito obrigado de coração por você ter participado, ter aceito o convite e bater um papo aqui com a gente no programa Mercado e Desenvolvimento pela TV Diário. Eu que agradeço, Jurani, um ótimo convite, porque realmente acredito de verdade nesse tema e acredito que a gente precise cuidar com carinho desse tema cada vez mais, né? Olha, gente, com a Júlia Giazanti, nós estamos concluindo o episódio de hoje com o tema A Importância da Liderança para Ambientes Mais Saudáveis aqui no programa Mercado e Desenvolvimento da TV Diário. Lembrando sempre que o nosso programa é aos domingos às 10 horas da manhã, com reprise aos sábados às 20 horas. A você que assistiu o nosso programa, de coração, muitíssimo obrigado. Uma honra ter você aqui na TV Diário. Obrigado. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.